for o álcool, entra no instante ele evapora. Mas se for o álcool, então a gente passa o HDC ainda para retirar o excesso. Agora vamos fixar. Agora tem uma coisa, a Jéssica está o tempo todo fixando, não pegou na sonda, pegou na do paciente o tempo todinho assim. Botou assim no óculos, então tá se contaminando. Cadê o... Aí pode colocar assim ou assim pro lado, né? Esse aqui, que é um modelo de fixação. Não, você que faz antes. Você que coloca isso aqui. Geralmente na sonda, Tem na uns que especial você já coloca tem. aqui, tem outros que você Coloca coloca mais lateralizadamente aqui. na testa. Fase do nariz. No centro, no meio da região frontal. De uma No meio da lateral, testa. ela já tem. Tá no meio? Adesivo disso. Essa é menor. Menor ainda. Quer deixar a sonda solta. Então, esse modelo de fixação, a gente tem que prezar pelo não comprometimento da asa da narina. E esse modelo é um modelo que vai facilitar. Daí, por isso que essa pontinha onde a gente marca, ela fica fora também como se fosse uma maneira de a gente fixar melhor a sonda. Mas aí não vai ficar aqui em cima, não? Batendo assim. Não, mas o que não pode é haver tração da sonda. Isso aqui está só o atrito. Esse tipo de fixação, ela é boa para pacientes intubados, porque o tubo já vai ter uma fixação nessa área. E para pacientes inconscientes e no turno da noite. Porque durante o dia, o fato de ter algo sempre aqui, ela incomoda a visão. Então, ele não se sente bem de estar o tempo todo com algo aqui. Então, durante a noite, para dar um descanso na narina, você daqui a pouco vai fazer a fixação na narina, aí você pode deixar ele assim, porque ele passa 12 horas, 8 horas, sem estar com o esparadrapo preso no nariz. E durante o dia que ele fala, conversa, se movimenta, a narina ela fica mais livre, fica melhor, certo? Esse é um tipo. Aí, vamos fazer o outro? Deixa aqui, ó. Não, esse aí você tira. Aí no outro, você vai pegar um pedaço de esparadrapo e vai abrir ao meio. Assim, certo? Aí vem aqui, coloca no nariz E transpassa. e circula a sonda. De um lado e do outro. Esse aqui durante o dia é tranquilo. Só que não dá para sempre deixar a mesma fixação. Porque com o passar dos dias, isso aqui vai causando irritação. Se você tem a possibilidade de utilizar fita de micropore, ela é mais fininha e não causa tanta irritação quanto ao esparadrapo, porque ela permite a transpiração. É diferente desse. Então, e outra coisa, mesmo que a fixação esteja boa, ela deve ser trocada pelo menos uma vez ao dia. O ideal era que se trocasse do dia e à noite, mas pelo menos uma vez ao dia. Não adianta dizer, não, está bem fixado e deixar, porque precisa tirar, limpar aquela área, para que ele não venha ter nenhuma dermatite. E na hora do banho, então, se vocês vão estar com pacientes saudáveis, na hora do banho é importante que após o banho já se faça a troca. Já se faça essa troca, a higienização da narina e trocar a fixação. Com o passar do tempo na clínica, você vai aprendendo formas específicas de fazer fixação. Uma outra coisa que você pode ter na clínica é fio de algodão. Tá? Existe fio de algodão 2.0 não agulhado. É barato. Normalmente o pacote ele vem com 10 fios e aí você deixa na clínica para isso, certo? Aí vem aqui, ó, no local onde está marcado e faz o nó.
3-0. 2-0, 3-0. 3-0 é mais fino. Mas o Esse aí 2-0. é 3-0. É. Só tem um 3-0. Pronto, mas o 2-0 ainda é melhor do que esse. Mais duro. É. Aí você dá 2, 3 nozinhos para prender bem. E aí você pode fixar na narina, colocando um pedaço embaixo, outro em cima. Esse aqui é super confortável, porque ele não tem o que fica tocando na narina. Não tem na visão. Ele nem prende a visão e o que fica tocando é só um fiozinho de algodão. Se você não tem fio de algodão, eu vou trabalhar lá no Hospital X, de um convênio, que o convênio glosa, não paga pelo fio de algodão para esse tipo de procedimento. Você pode pegar a gaze. Na parte interna, você tem fio de algodão. Aí você pega uma certa quantidade e faz a mesma coisa. Aí você pode fixar aqui, pode fixar na bochecha. Porém, paciente que está conversando, na bochecha não dá certo. Porque em tudo que ele conversa, aquela fixação vai soltar. Venham aqui ver esse bebê, já está bem bonitinho da bochecha. É uma orogástrica. Porque criança não é nada. Criança é recém-nascida e até quantos anos? Até 1 ano. Até 1 ano. Primeiro ano de vida é orogástrica. Porque como ele ainda não tem a capacidade de discernir entre o respirar pela boca quando a narina está obstruída, se você coloca na naso, você vai estar tirando o aporte de oxigênio do bebê. Então, por isso tem que ser oro, tá? Aí ele é feita a fixação no bebê, aí faz na bochecha, na orogástrica. É tão interessante porque o bebê precisa estar atento toda vez que você vai alimentar. Se o adulto, a gente testa sempre que vai fazer a gavagem, no bebê muito mais. Porque pelo reflexo de sucção, ele começa a chupetar a sonda. Então, quando você olha, toda hora tem que estar passando a sonda de novo. Porque quando você olha, ele chupetou, aí a sonda veio saindo e ele... Quando você olha, a sondinha está enroladinha na boca e ele chupando a sondinha. Então, tem que sempre testar. O adulto a gente testa, mas o bebê, o RN, tem que ser muito delicado e ter sempre esse cuidado, porque ele fica muito tempo chupetando. Aí a fixação do bebê é dessa forma. Uma outra observação é que nunca a gente pode fixar junto tubo e sonda. Vamos dizer que aqui o paciente, além da sonda nasogástrica, ele tivesse com tubo endotraqueal. Mas não está tudo aqui, e aí eu iria chegar aqui e fixar o tubo e depois prender a sonda no tubo. Eu não posso, são vias diferentes. E se por acaso esse paciente vier a puxar a nasogástrica, ele vai puxar o tubo também. O tubo tem um CAF, vai causar lesão de traqueia e tudo mais. Se ao contrário, ele puxa o tubo, vai vir a sonda junto, vai vir junto com o resto de alimento, pode ter refluxo e pode broncoaspirar. Então, são fixações diferentes, tá? Então, o tubo a gente fixa aqui com o cadastro e a sonda a gente fixa na testa ou nas laterais. Vou colocar. Ele não passa? Tem que ser aquele da traqueostomia. Tem a língua. Maria, tá enfiando tudo em mim. Não, o senhor já está inconsciente. Ficou grave, já foi pra UTI. Coitado. Deixa eu fazer assim. Fazer assim, Patrícia. Você tem o de troca? Não. Vou fazer assim. Ele tá com o tubo. Pronto. Aí o tubo tá aqui na... Pronto, o tubo fica assim na boca, na parte externa. Um cuidado que a gente tem que ter para a fixação do tubo é que ele fique centralizado, porque centraliza de acordo com a via respiratória. Se a gente coloca, o que acontece às vezes nos hospitais é que o tubo escorrega por canto da boca. Aí a lesão de comissura labial, tudo mais. Então o certo na fixação é centralizar aquele tubo. Então você fixa o tubo. Eles viram fixação de tubo? Não.
Só da traca. Da traca, né? Então, mas é porque aqui também não tem cadastro, né? Segundo tempo. Precisa ver. Lembre da próxima prática. Se alguém pode trazer fitilho ou cadastro, porque aí eu mostro como é que faz a fixação. Tá certo? Porque precisa ter uma tira grande. É, uma tira assim, mas é um pouco maior. A gente faz também. Eu não vou fazer aqui porque a gente está sem esparadrapo numa quantidade grande. Quando a gente não tem, eu vou mostrar uma foto sem esparadrapo. Só na hora da Tem esparadrapo aqui. Mas eu vou fazer uma fixação com esparadrapo, viu? É, minha gente, volta pra roda pra todo mundo ver. Tem que ver. Vai tirar foto com o bebê. Véi, é muito tempo, viu? Quando o cara começa, tipo, o Raveri falando. Caralho, meu Deus. Não vai doer nada. A pessoa tem vontade de dizer, não vai doer nada. Meu Deus, como é. E pior quando é aquele povo, sai daqui. Sai daqui, sai. Tem gente que fica aí, Só pra levar uma vacina, mais ou menos. Daria lá uma sanação. Ó, vou mostrar uma forma de fixação de tubo. E eu me entrei aqui, né? É bom você apertar aqui. É um pedaço de esparadrapo grande que parte em 3 partes, divide em 3 partes. A primeira parte você vai colocar aqui em cima. A parte do meio você faz uma circular no tubo. E a outra parte ela vai passar pelo queixo. Meu Deus. Certo? Isso aqui é uma forma de fixação. Porém, isso se utiliza em situações de emergência. Eu quero prender esse tubo de forma rápida, porém, se a gente está no cuidado diário de UTI com pacientes mais graves, a gente utiliza outra forma. Eu vou improvisar porque a gente aqui não tem cadastro nem tem fitilho, viu? Tá por Aí baixo. eu vou mostrar a vocês. Pronto, a gente precisa de uma tira. Ó. Aí eu tenho o tubo no paciente. Segura aqui. Aí eu venho no tubo. Eu venho no tubo, meço o meio. Viu? Tá reprovada essa aluna. E aí eu dou um nozinho. Ó. Aí eu dou nozinho o suficiente que dê para dar o espaço entre fixar o tubo e prender aqui em cima. Eu faço com 2 tiras. Uma tira para passar na parte superior por trás da orelha e faço a mesma coisa com outra tira para passar na parte por baixo da orelha. E aí eu faço 2 fixações. Ó. Passo por aqui e dou um laço na lateral.
Deixa eu prender e vou fixar agora a... Vocês podem vir ver depois. Deixa eu prender esse. Professor, tem outra maneira também para fixar mais o tubo? O tubo, não, assim, o cadastro no tubo, porque se fizer esse nó direto, ele pode deslizar, folgar um pouco e sair. Tem outra maneira que a gente coloca, que fixa mais. É o fio? Não, o cadastro mesmo. Certo. Outra maneira de dar um nó. Como é? Passa aqui. Hoje, na verdade, a gente faz desse jeito, assim, na prática, né? A gente pega tamanhos iguais, coloca. Deixa eu colocar aqui em cima mesmo. Ó. Aqui, ó, passa por dentro. Uma gravata, né? Isso. Aqui você fixa mais o tubo. Escolhe o tamanho. Aqui você pega uma para um lado e a outra para o outro. Com isso, dá mais uma aderência no tubo. Aí aqui você faz vários nós. Dá o primeiro nó mais forte, né? E para fixar, dá outro nó para fechar o nó e vai dando vários nós até ficar um tamanho mais normal, para que você vê a diferença do lábio superior, né? Superior para o nariz. Aí quando passa faz por a fixação. Que fixa mais, né? Não tem risco de deslizar. Exato, de o nó folgar assim, um pouco. Pronto, aí imagine, a gente está num contexto do paciente cheio de tubo e aí tem que fixar a sonda. Por que eu falei da fixação do tubo? Por que eu falei da fixação? Para não correr o risco de alguém querer fazer isso aqui, ó. Certo? E fixar a sonda no tubo. Aí lembrar que isso não pode. Lembrar que não pode fixar a sonda ao tubo e também ter o cuidado de quando fazer a fixação. Nesse caso, você faz a fixação aquela primeira na testa. Porque ele vai estar entubado, vai estar sedado, com os olhos fechados, não vai ter problema nenhum. Não vai ser incômodo, certo? Deixa eu colocar. Nunca pode ir a sonda com a articulação da gente. Já vai. Entrando agora. Entra. Tá tudo dobrado. Tá. Ficou muito. Ou agora sai? Aí eu bati o negócio na eu nem vi. Já vai começar a segunda. Essa situação aqui vocês não vão ver no cotidiano da APS da clínica. semestre. Mas próximo semestre, como vocês vão para a UTI, Aí de saúde do adulto, vocês vão ver ver pacientes assim. E vocês vão ter noção de como tá lidando com isso. Certo? Porque agora o paciente tá. Vamos aproveitar isso, né? Tá entubado, agora ele tá precisando fazer uma lavagem. Ele tomou um monte de remédio aí, medicação controlada e tá em coma. Ou ele tomou veneno de ratos e alguma coisa aí, tá em coma. Entubado, com respirador, aqui uma prótese respiratória e a sondagem para fazer a lavagem gástrica. Ele foi entubado porque, como ele tomou muito medicamento para dormir, houve um relaxamento, depressão respiratória, aí ele precisou ir para a ventilação mecânica. Lembrem nas prioridades. Quando vocês viram primeiros socorros, a gente não trata primeiro a via aérea. Então, como ele chegou com rebaixamento de nível de consciência, com dificuldade de respirar, mesmo sabendo que isso foi porque ele usou benzodiazepínicos, um exemplo, numa quantidade exagerada, mas a principal ação é manter a via respiratória. A sonda ela vem posterior. Aí você poderia dizer, mas professor, ele ingeriu medicamento, tem que fazer logo a lavagem. Nesse caso, não. A gente tem que observar que ele não é só o procedimento, ele é uma pessoa que, por ter ingerido aquele tipo de medicamento, precisou primeiro ser cuidado da via aérea dele.
Você cuidou da via aérea. Depois da via aérea, a gente tem o quê? Circulação. Então, alguém já foi lá, instalou o sorinho. Então, a pessoa já está sendo hidratada. Posteriormente, foi que se pensou numa sonda. Porque é importante, mas nesse momento não era prioridade. Tá? Então, como já está estabilizada, ela já está monitorada, já foi colocado o oxímetro de pulso. Né? Vocês lembram da oximetria? Sim. Pronto, já foi colocado o oxímetro de pulso, ela está, ele, né? O seu Robério. Cadê o Robério? Está estável. Então já está respirando bem, já está com venóculos e agora a gente pode pensar em fazer a lavagem gástrica dele. Por que a gente fazer lavagem gástrica? Porque a gente vai, já que ele está em coma, essa medicação já fez efeito, já está em efeito sistêmico, mas tem resíduo gástrico. Então a gente vai diminuir os efeitos posteriores que venham a ter. Então a gente vai lavar para garantir que nem todo esse veneno que ele tomou, essa medicação que ele tomou, seja absorvido. Então, geralmente quando a pessoa toma, que vai para uma emergência, que alguém vai detectar 6 horas depois, 4 horas depois, você não cai, toma e cai logo. Então, aí, por isso que é preciso fazer lavagem, porque nem tudo ainda foi para o intestino, né, para absorção. Então, pode ter resíduo, vai lavar o estômago para garantir que ele não piore o quadro de coma dele. Então, quem vem agora para fazer a separação do material para lavagem? Como alguns medicamentos têm ação renal, então você garantindo que retirou o excesso, você vai diminuir a possibilidade desse paciente entrar até numa insuficiência renal, pela quantidade exagerada de medicamento que tomou. E a venóclise e o soro dele vai fazer com que aquilo que já foi ingerido, que já está já foi absorvido, já está na corrente sanguínea, possa ser diluído e ser eliminado pela urina, certo? Quem quer fazer a lavagem gástrica? Nem sei. Cadê? Apesar de ser um processo cirúrgico, vai fazer como uma Alimentação? Quem pode ver? Se der tempo. Eu vou, professor. Vai? Vamos lá. Fazer lavagem gástrica. Lavagem gástrica. Está conversando. A gente incubou. O que é que você precisa? Nossa luva logo. Não, primeiro você precisa ver o seu material. A prescrita lavagem gástrica. Eles fazem isso aí inconsciente. Está inconsciente? Precisa comunicar, mas não sei. Precisa. Porque a audição é o último dos sentidos que se perde. Então pode ser que mesmo ele estando inconsciente, mas ele ainda esteja conseguindo perceber o que está acontecendo ao seu redor. O que é que você precisa? Precisa de soro, Um soro fisiológico. precisa de gás, de luvas, precisa da sonda. A sonda. É um saquinho para o lixo. O que mais? Equipo. Equipo. Precisa. Já vai dar você um kit pronto. Tem duas opções, né? Não é isso? Direto. Esses são só os procedimentos. Ou equipe. É verdade ou não? Tá. Ele vai fazer das duas modalidades. O que mais? A máscara. Máscara, gorro. Minhas costas. Mais de frio. Saco coletor. Saco coletor. Pode ser o frasco? Ou tem que ser um saco diferente? Olha, porque depende. Geralmente já vem um pronto, né? Mas pode ser também um saquinho para Assim, tipo esse. porque também vai ver a quantidade que está saindo, terminando. Aqui é um saco que tem a medição. Se você administrou 500 de soro, 500 de água, você lava pouco, você vai esperar vir também o retorno de 500 ou mais. Ou seja, o quanto a gente administrou, 500, a gente espera que retorne 500. Se a gente administrar 1000 de uma vez, espera que venha 1000. Aqui você coloca, você
você falou do saco ou retorno aqui mesmo? Ou das duas opções? A gente não discutiu a lavagem, a gente fez só as indicações. Pude ver a técnica. Pode ver o outro coletor também, é o tiozinho. É porque é o aberto, aqui não tem. Posso calçar as roupas? Não, eu já tirei. Então precisa só do soro, da luva, Então, da material máscara. É esse. Soro, máscara, seringa e o saco de biogás. Ó, a dificuldade de luva longa, de Jaleco. jaleco de manga longa. Pode atrapalhar. Eu tenho uma aqui. Mas eu não sei. Essa é uma blusa dele. Mas eu sei. Com o braço de fora? Não, assim. A lavagem ela tem que estar Prescrita. prescrita. É a gente que prescreve ou É um médico. é o médico? Tudo é um método. Nossa, porque a gente, às vezes a gente pede Gente, pra fica filmando fazer. as minhas costas. Tá Não é emergência assim, não, já é rotina, Sim, porque tem a rotina. Mas às vezes a gente que solicita. Prescreva aqui uma lavagem. Como também você tem que saber quando não se deve fazer lavagem. Porque às vezes o médico vai e prescreve lavagem e a pessoa tem substância tóxica, algum tipo de veneno que não há indicação de se lavar. Que não pode passar nem a sombra. Então você também tem que estar atento a isso para que você Essa de não óculos? faça o procedimento sem ter Ou não? a indicação. Ah, porque o médico prescreveu, mas você tem que saber. Já vou. Então, soda cáustica. Soda cáustica. Jeff. Quem usa soda cáustica? Porque às vezes toma pra morrer. Esperou até morrer. Tomou soda cáustica. O que acontecer? Por que não faz a lavagem só, né? Que ele destruiu já o Porque ele queima. Porque enquanto ele queimou o Sempre trajeto, queimou. você na hora da passagem da sonda, você já pode fazer falso trajeto. E pode lesar a área que está irritada, que está queimada. E não pode, porque você vai estar manuseando. Se você coloca soro para diluir isso, você vai estar manuseando soda cáustica. Você pode se queimar e pode piorar a queimadura dele. Porque a soda cáustica, você só vai diluir, ela vai queimando mais. À medida que você vai botando soro, ela vai queimando mais. Agora me diz uma coisa, e o que faria para eliminar? Não tem. Não tem. Nesses casos, Tem não se passa antídoto que se usa. para neutralizar. Aí, nesse caso, não é sonda nasogástrica que deve ser feita. Nesse caso, a gente chama o endoscopista de sobreaviso de emergência, para que ele venha com o endoscópio, ele vá procurando o trajeto para chegar até o estômago. E aí ele coloca um neutralizante, uma substância que possa neutralizar aquele ácido. Existe outra forma também para a lavagem gástrica, nos casos de envenenamento por organofosforado, às vezes acontece, é a utilização de carvão ativado. Então, o carvão ativado, ele vem em pó, ele é diluído em soro fisiológico e você administra essa quantidade, vamos dizer que você dilua um saco para 250 ml ou 500 ml. Então, você injeta e não lava na mesma hora. Você injeta, deixa fechado, porque o que você espera é que as partículas façam adesão ao carvão ativado e aí possam ser neutralizadas. Depois de um período de meia hora, 1 hora, 2 horas, você vai lá, retira e coloca novo carvão, até haver a limpeza da área. A gente está falando em termos de pH, né? Neutralização em termos de pH da substância. Porque o pH ácido, ele é aquele pH baixo, não é isso? E o pH alcalínico ou básico, aquele pH que é alto. Então, para haver a neutralização, por isso que se usa alguns neutralizantes, alguns antídotos, que é para eliminar. Porque tanto com pH alto como com pH baixo vai lesar, né? Principalmente pH baixo. Aí daí, por isso que algumas substâncias não é indicado se fazer a lavagem. E o que se solicita no serviço de emergência é que a pessoa leve ao acompanhante do paciente, leve a bula daquilo que ele usou, porque ali tem o antídoto. Inclusive tem até medicamentos, se a pessoa tomar e tiver alguma coisa, já tem até telefone do
será o farmacêutico que vai lhe fornecer todo o caminho. Então o hospital vai ligar para aquele serviço para fornecer, porque não é rotina. Vamos lá? Bom, então aí você já começou, já avisou ao paciente Robério que vai ser feito, ele está em conta na UTI, mas a audição é a última que a gente pede. De repente eles podem estar ouvindo alguma coisa, não pode estar se comunicando. Aí você vai fazer a lavagem, logo mesmo você já separou o soro, já separou o saco, já separou a seringa e o saco de lixo, o saco coletor e o agasalho. É isso mesmo? Tem mais alguma coisa? Pelo livro? Quem está com o livro? Dá uma olhada aí. Você pode ter uma bacia ou uma pomada para retirar a secreção. Mas a gente vai ver que consegue fazer sem estar desprezando a secreção na pomada. Tá? Outra coisa, vamos dizer que a Jéssica, ela passou a sonda no turno da manhã. E era troca de plantão e aí você assumiu o paciente. Como é seu nome? Elbert. Então, mesmo que a Jéssica tenha dito, acabei de passar a sonda, o paciente está grávido, precisa de uma lavagem gástrica, e você já venha, você precisa testar a localização da sonda. Pega o step. Certo? Então, é uma segurança de todo o profissional que vai manusear a sonda, tem que testar a localização. Você não pode, se não tiver no local, você não vai poder dizer, foi porque a Jéssica me disse. Você tem que ter testado. Pega o esteto. Pega ali. Pode ser o retorno. Pode ser o retorno ou... Olha só, seu Roberto. E como não vai estar em jejum, ingerir o medicamento, pode até já vir no aspirado. Professor, qual o som que o senhor vai testar? Qual o quê? O som. O som que se ouve, ouve um borbulhar se tiver líquido, senão você vai ouvir um sopro. Se o estômago estiver vazio. É o que você injetou. Se tiver alimento, é como se você tivesse... Pega Uma borbulha uma dentro da borbulha, um água. canudinho dentro da água. É aquilo. Seu Robério, vou verificar se a sua sonda está no local correto, porque a gente vai realizar uma lavagem gástrica aí no senhor, porque o senhor Ingerir o medicamento, a gente os vai retirar. medicamentos. Professora, no caso daquele paciente, aquela condição, se ele tiver impossível, a gente precisa falar. Precisa. Precisa porque a audição é o último que se perde. Você não vai precisar dar tantos detalhes, mas precisa dizer aí o que está acontecendo. Independentemente do nível de Agora. Independente do nível de consciência. Eu não vou estar. Seu Vai fulano, testar. olha, eu sou fulana, vou fazer A isso. seringa. Se houver, não vai, porque ele não vai fazer nada, mas eu Não, preciso dizer, tira, senão vai- agora eu vou fazer uma Você lavagem vai- gástrica para tirar o resíduo do seu estômago. Eu aspiro primeiro, né, pra ver. Veio o retorno. Se veio, está no local correto. Está no local correto, ele já pode fazer a lavagem gástrica. Veio Caso o não retorno tenha até aqui, eu vindo. posso colocar de novo. de Mas volta. aí você vai escutar agora. Não, Se não vier retorno. Mas o dele veio retorno. E aí eu Aí coloco você de volta. despreza. Tanto faz. Se não veio, quando eu puxei não veio só o ar, aí eu tenho que... Aí você vai, coloca o step, Agora faz sozinho, precisa de uma... faz sozinho. Faz sozinho. Faz. Você vem com esse aqui e essa mão daqui segura aqui em cima. Pronto. Aí faz de vez. Tá certo. Dá pra escutar? Daí esse bonequinho, se a gente conseguir colocar uma sonda dentro dele, é porque a gente não tem usado. Geralmente dá, a gente faz isso, a gente enche de água, colocar. Mas não chegou não. Tá solto. Tá solto. Porque é um som de uma hora pro outro. Então, mas o esteto consegue ocultar mesmo passando por essa borracha aqui? Acho que não. Não dá pra ocultar não, né?
Tá só um pouquinho de água. Eu abri e vou mostrar. Foi? Foi? Foi. Passou. Olha, tá de parabéns, viu, Jéssica? Chegou no estômago mesmo. Tá, passou pelo esôfago, tá no estômago. Faça o seguinte, bota o esteto aqui, veja se você consegue ouvir. Vou aspirar aqui. Olha, ficou mais difícil. Faça de uma vez. Quando você botar o ar, você faça de uma vez. Ele volta. Porque tem pouco. Tem pouco? É, tem pouco líquido. Mas você não vai fazer a lavagem gástrica? Tá escutando não, hein? Não, é que a Ingrid botou líquido no estômago. E ele volta assim mesmo, professora? Eu tenho Volta. que Se sustentar. tiver... Mas é dobrado, pai. É dobrada. Porque dá Olha aí, pra, ó. Chegou. porque dá pra ouvir aí. Ó, o resíduo. Se você ver, eu queria ver. Tá ligado aquelas Barbie que tirava a barriga no bebezinho? De uma vez, faça o que fosse. Seria. Peraí. Mais outro. Coloque os 20 de ar. E faça de uma vez. Uma vez. Certo? Pressione um pouquinho. Viu? Ele faz esse efeito de um jato de ar mesmo assim. Então você tem certeza que tá lá, né? É. Dá pra ouvir bem. Aí a pessoa tem a certeza que está lá. Aí Ó, já está no uma local. coisa importante. Ele soltou. Qual é o risco dele, que ele tem quando faz isso? De entrar ar e, se o estômago estiver cheio, de retornar e sujar ele. Então fiquem para vocês, sempre que a gente vai manusear a sonda, pinça, fecha. Pinça, abre, conecta, tá? Sempre com ela E pinçada. sempre de luva também, porque você muitas vezes vai ter resíduo nessa pontinha. Tá? Pelo seu cuidado para não se contaminar. Para colocar. Isso, para tirar e fecha. Agora já confirmei que a sonda está no local correto. A sonda está no local correto, viu, seu Roberto? Agora que o senhor tomou esse medicamento, seu Roberto? A vida é boa, seu Roberto. Olha, teve uma observação. Teve uma vez que eu fui com essa conversa para um rapaz, lá no pronto-socorro. Ele tinha tomado veneno por conta da namorada. Aí chegou aquela festa todinha, porque ele tinha a mulher, a namorada, a família dele, não sei o quê. Aí eu fui com essa conversa. Por que o senhor fez isso? Tem tanta mulher na vida, né? Não sei o quê. Aí eu fui com essa conversa, ele, Morena, tu tá com ciúme? Eu fazia isso. Eu digo, o homem morrendo e me dando uma cantada. Mas nada impede essa conversa, né, professora? Não impede não. Não é? A vida é dela. É, só corre o risco de receber uma cantada. A questão não é essa, não. Não tô com ciúme da sua mulher, não. É porque a vida vale a pena, né? E lá no meu trabalho a gente também se depara com essa situação. Eu sou bombeiro e a gente vai pegar essas pessoas que tomam veneno, e a gente conversa assim com eles também. Não, é importante. Às vezes tem esses negócios cômicos, né? Que a gente vê. Acontece. Vai lá, vamos fazer a lavagem. Pronto, aí agora só o próximo passo. Diga, vou lhe dizer. Ó, existem duas formas de fazer. Existe direto no equipo, você pega um soro fisiológico,
conecta ao equipo e conecta a sonda. Certo? Tira o ar. Qual sonda? Soro fisiológico. Não, qual sonda? Hã? Qual sonda? A sonda nasogástrica. Ó, Aqui é vamos. o tubo, viu? Aqui é o tubo. Que está ligado ao respirador. Está no respirador. Aqui é para fazer lavagem gástrica. Então, pinça aqui e conecta. Conectou. Tem que pensar a sonda. Tem que pinçar a sonda também. Depois que está preso, aí vem e abre o equipo todo. Dá para entrar coisa ainda? Dá. Pode soltar. Solta aí. Solta em tudo. Então tem que Ó. correr torneira. Correr rápido. Torneira. Aberto totalmente. Aí ele vai entrando no correndo. estômago. Pronto. A outra forma é essa aqui. Sim, velho, eu vou passar, tá? É conectar. Você pega um pedaço de borracha de látex e quando é coletor aberto, no próprio coletor aberto já vem uma borrachinha, que é para fazer a conexão entre o coletor e a sonda. Você pode utilizar para fazer lavagem. Então pega um pedacinho de borracha. Isso aqui não joga fora, que você vai precisar depois, viu? É a tampinha da sonda. Então conecta a sonda ao equipo. Conecta a sonda diretamente ao soro e faz isso aqui, ó. Sem apertar. Sem apertar. Aí por gravidade ele vai descendo. É como se fosse a gravagem. Aí ele vai descendo. Depois, quando ele entrou todo, o que é que vai acontecer? Esse soro ele vai estar colabado, vai estar fechado. Veja, para não encher demais o soro. É um trânsito. É o Tommy. O cabelinho. Tami. Como é o nome dela? Gretchen. Aí ele foi pegar um vazio. A cubarrinha vai esperar pra quê? Não, você só vai ouvir líquido entrando. Já era, parou. Professora, sem a gente apertar, ele vai ficar assim. Ele vai ficar assim, ó. Quando vai ficar vazio. Vazio. Ah, tá, entendi. Aí o que é que você vai fazer? Você vai ter que baixar. Ah, é como tirar a gasolina do carro. Isso, mesmo jeito. Por gravidade. Aí por que alguém falou assim, a comadre, precisa de uma comadre para tirar o líquido. Dessa forma, a gente consegue que a secreção drenada já fique dentro do soro e aí você despreza isso sem estar tendo contato com a secreção. E até já auxilia na mensuração também. Já mede, É bem fácil, né? é bem mais fácil Já assim. verifica se Deixa o você soro induziu ficar alguma pra depois passagem, tirar. Isso. Faz mais fácil dela Aí sai o cliente, aí já ajuda também. É aqui, ó. Nesse caso, Olha, também descendo. botaria, Mesma mas coisa. teria que abaixar o Abaixar o Tem. retirada aí. Não, é assim. Se você está fazendo só para lavar, o que você espera? Que o volume que você, à medida que ele foi descendo, o volume já foi se misturando. Tá descendo, Zé? Ah, tá. O volume já foi dissolvendo com aquele medicamento. E aí quando você já baixa, já desce. Mas esse soro todo. Como? Se tinha mais coisas. Aí o que acontece? Você nota que isso aqui fica cheio e a sonda ainda tem resíduo. Pode acontecer. Vamos dizer que a pessoa sofreu um acidente de carro, mas tinha vindo de um churrasco. Não é uma 22, uma 24. E aí ele precisa passar porque ele vai para o centro cirúrgico e vai fazer uma cirurgia. Então, o anestesista, normalmente quem faz nesses casos é o anestesista. Ele quer tirar um pouco do alimento que está dentro do estômago para ter menos risco cirúrgico. E aí ele vai
e lava, mas ainda fica um pouco. Aí como é que você vai conseguir que aquele resíduo venha? No final você continua lavando até o resíduo ficar mais claro. E no final essa sonda ela tem que ficar ligada a um coletor aberto. Aí nessa hora o que tiver de excesso vai sair. Entendeu? E a prescrição vai ser assim: lavagem gástrica com 500 ml de solução fisiológica até retorno claro. Então você, a cada vez que você faz 500 para retorno. Mas aí voltou 400. Você vê a medição, vê a coloração, o aspecto da secreção. Por quê? Porque você vai ter que anotar. Aí você infunde mais 500. E assim vai até o retorno ser claro. Tá? Clarear. Se você infundir 1.500 e não clarear, vai dar um tempo que a pressão vai ser de 6 horas ou 2 horas para poder não estar também esfoliando tanto o paciente. Então, outra opção seria infundir com o equipo no próprio soro. Isso é quando a gente não tem condição de ficar, porque vocês viram que a técnica anterior tem que a pessoa ficar. Não pode soltar. Não pode soltar. É mais rápido. Essa é mais rápida, mas tem que ficar. Às vezes você está atendendo mais de um paciente e aí... Aquela que parece a garagem, ela o soro corre mais rápido. Corre mais rápido. Agora, aí qual é o problema, a diferença entre uma e outra? Se você está trabalhando com pediatria, não dá para fazer desse jeito. Pelo menos para infundir o soro. Para retirar até você pode, porque a saída vai ser natural. Mas aí, se você faz isso em pediatria, entra muito rápido e a criança vai vomitar. Aqui é mais fisiológico, certo? Isso aqui se utiliza muito em emergência, porque você já vai fazendo, já vai tirando, já vai resolvendo aquela situação. E aqui o que acontece? O equipo, aqui ele estreita. Ele tem várias áreas de estreitamento. Ele tem um estreitamento aqui no filtro, que quando a gente está utilizando por via venosa, é para que não entre ar na corrente sanguínea do paciente. E ele tem um estreitamento aqui nesse final. E tem outro filtro aqui. Aí o que acontece? Se você está fazendo uma lavagem para retirar medicamento, você não vai poder fazer isso aqui depois. Porque o medicamento ele não vai conseguir voltar. Porque o sistema seria o mesmo também. De colocar para baixo e esperar que retorne. Só que você como? pode sair dessa hora. Na verdade, sonda nasogástrica e lavagem, o ideal é que você esteja sempre por perto. Porque vamos dizer que chega a um limite. O médico prescreveu 500. Mesmo para um adulto, você não sabe o quanto tinha de resíduo e a pessoa não aguenta 500. Então, se ela está lúcida, ele começa a se sentir sufocado. E mesmo estando prescrito 500, você vai ter que fazer menos, porque vai ter que colocar para drenar. Certo? Aí, assim, para que você não precise estar com a paradeira juntando secreção, aí você pode ter já do lado um coletor aberto. Porque se você vê que ele está com mais resíduo e você não está conseguindo infundir o soro, você já conecta um tempo, retira no coletor aberto e depois é que você faz a lavagem. Às vezes é preciso que se a gente não tiver nada, corta aqui. Aqui. Corta para adaptação aqui. Corta aqui e faz essa conexão aqui. Seria aqui, cortar aqui e pegar aquele adaptador, colocar aqui. Se a gente não tem outro recurso, se tiver, como anotar esses procedimentos na prática e na prova. Da sondagem nasogástrica, que a gente vai anotar. Realizado sondagem nasogástrica com sonda, número, coloca o número, tá? Paciente aceitou bem, ou paciente tossiu bastante, houve dificuldade da passagem da sonda, então são as reações do paciente, como ele reagiu ao procedimento.
colocar o teste, realizar o teste e foi observado que a sonda está bem posicionada. Se houve retorno de secreção, colocar o tipo de secreção que retornou, se foi secreção, houve retorno de secreção em pouca quantidade ou em grande quantidade, ou se você houve bastante, que a gente possa medir, a gente já coloca exatamente a quantidade que saiu, A coloração, o aspecto e a assinatura de quem realizou o procedimento. No caso de vocês, acadêmicos de enfermagem, Vanderlei, o FAO, tá? No caso da lavagem gástrica, realizado o nome do procedimento, lavagem gástrica com solução fisiológica, aí vai colocar, se foi só 500 e houve retorno, tudo bem. Se precisou de mais 500 com 1000 ml de solução fisiológica, a gente contou o retorno, porque da primeira vez você olhou a coloração e viu o retorno, e da segunda vez também, e aí coloca também como na gástrica, a coloração, a consistência, o aspecto, tá? E a quantidade que voltou, porque digamos que você infundiu 1000, mas só voltou 800, então ainda tem 200 lá dentro, que vai ficar em sifonagem para retorno, como a professora Patrícia falou. Então vai ficar aí para treinar os 200 que está faltando. Sifonagem é a sonda nesse. Aí está ainda? Como é o nome? Sifonagem. Sonda aberta, ela está em sifonagem. Muitos pacientes do centro cirúrgico saem com sonda de cirurgias e saem com a sonda em sifonagem. Essa sonda é passada no centro cirúrgico pelo anestesista, como a Patrícia falou, pelo enfermeiro do centro cirúrgico, e ela fica aberta, geralmente nas emergências, que os pacientes não sabe quando vai para uma emergência, com um acidente, alguém levou um tiro, uma facada, um assalto, né? Então tá com o estômago Se o cheio, estômago do cara estiver cheio, tem que botar um sorvete cheio para a misturar lá. na sala é tirada desses mais. Foi o que ela falou, não coloca tudo, coloca Mas só como é que vai saber? que o paciente vai falar. Observar o retorno que está E se ele faltando. estiver desacordado? Se colocou 1000, só saiu 800, tem 200 saindo. Aí tem que fazer essa sifonagem, né? Tá? Tem mais alguma coisa sobre a lavagem? Então, na prova também a gente exige que vocês anotem. E no cotidiano das aulas práticas também que vocês anotem. A prova é para fixar o quê? O conteúdo da aula prática lá em campo. Vocês querem que a gente já mostre as formas de alimentação e aí dá um intervalo? Que aí já acabaria, mas aí tem a nasentérica ainda. As anasentéricas a gente não quer só variação. A variação, certo. Então vamos mostrar logo a alimentação. E aí no segundo tempo a gente E aí no faz prática segundo, com eles. A gente tem não parenterais. Aí no segundo momento a gente faz os não parenterais, que é menor. E como a gente vai ter monitor, espero que tenha, que hoje vem de prova, aí isso aqui vocês vão trabalhar com os monitores, para vocês fazerem, cada um fazer, tá? Então, como é aqui, eu vou tirar isso aqui do paciente. Aqui, ó, Pra tem tomar aguinha, deixa de Também acho. a fixação, certo? Para aspirar, dá para fazer do mesmo modo. Não achei esse de Carrie's D. Já vai poder Abaixo pelo alimentar. Pelo pirata bem. Achei de Pine por isso. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Tá mais em casa. Lembram dos tipos de dieta que eu falei? Ele começa com que tipo de dieta? Resíduos claros. Como é o nome dessa dieta? Como é? Não. Líquida restrita. Não é? Porque são líquidos claros sem resíduos. Inicialmente é o quê? Água de coco, chá, suco sem resíduo, pode ser laranja, limão, pode ser um caldinho de carne, só o caldo da carne, não é com a carne batida. Ó, a gente fez um caldinho de carne para dar para o seu Roberto. Ou chamate. Ou então Dieta de prova. Melhor chá. Chamate. E aí a gente chama dieta líquida restrita ou dieta de prova. Mas tem que ser claro. Tem, mas o caldo de carne é a exceção.
que aí a gente não seria o primeiro começar com caldo de carne, mas quando ele ainda está dentro da líquida restrita, a gente faz o caldinho, certo? Mas vamos dizer que seja um chá de bolo, por causa do intestino dele, né? Que não está tão bom. Mas tem cafeína, vai deixar ele agitado. Chá de bolo. Um chazinho de bolo. Então, o que é que a gente tem que fazer? A mesma coisa. Primeiro, testar a localização da sonda, para ter certeza que a sonda está no estômago. Depois disso, a gente vai... quais as formas de alimentação? Por gravidade, gravitacional. Primeiro, existem duas formas, a contínua e a intermitente. A intermitente, ela pode ser feita de que forma? Por gravidade, por em bolos, por seringa. Qual é melhor? Gravidade. Não é tão rápido, não hiperestende o estômago de forma rápida, não causa náusea, tem menos risco de diarreia, de dor estomacal e tudo mais, certo? Porém, mesmo para fazer a gravitacional, eu queria uma dúvida. Eu vou fazer o seguinte. O estômago dele tá cheio. Também. E hoje que botam líquido, né? E não tirar tanto. Tem que tirar depois, deixa aí. Alguém quer me filmar? Robério, o Robério vai separar o material para o senhor Robério, paciente que estava na UTI entubado e que agora, pelo passamento, vai ser alimentado. Sei Olha, não. eu vou tirar, porque eu não vou poder alimentá-lo, só se a gente usar... Não, eu uso com água, né? Pronto, deixa. Não é melhor esvaziando. Porque isso aqui ele vai ressecar. A gente botou só para... Depois Só eu pra dar um retiro. chá. Vamos botar aqui, né? Quero dela. Botar um pouquinho. O ruim é que isso vai ficar depois seco dentro do estômago, da borracha. Bota água pra você. É melhor Tira o estômago. Diz que é chá. Vai, o material que eu preciso. Qual é? Chá de água. Diz que é o suco daí. Certo? Por que não é? Um copo com água para lavar a sonda E um copo com óleo. e um copo com Alimento, que ele alimento, vai usar água só. Sai, um nós. saquinho plástico, galos se necessário, certo? Um par de luva, máscara, E um toalhinho. olha, a toalhinha que já está, Certo. e o Stefan. Tá. O que é que eu queria mostrar a vocês? A forma em bolos, o que é que a gente tem que fazer? A gente precisa, quando a dieta chega, não demorar para fazer a dieta no paciente, porque ela vem numa temperatura adequada e ela tem o horário correto para ser administrada. Então tem que checar a identificação da dieta, se aquela dieta é daquele paciente, porque mesmo sendo líquida, ela pode ser, vocês lembram que no momento posterior, depois da dieta líquida restrita, a gente vem a líquida e tem as especiais, que ela pode ser hipossódica, pode ser para diabético, pode ser hiperproteica. Então eu não posso estar trocando a dieta achando que todas são iguais, tá? Então eu tenho que checar se essa dieta é desse paciente. Eu tendo essa confirmação, eu vou abrir, normalmente a dieta vem em copo, bem tampado, copo descartável fechado, com tampa. Eu já chequei, testei a localização, a sonda está no local. Então, em bolos, eu aspiro. Eu estou de máscara, viu? É porque senão vocês não vão me ouvir bem. Eu venho aqui, pinço a sonda, abro, conecto a seringa e injeto. Lento, é. Ela quer ver a velocidade. Não. Bem mais alto. Aí eu venho bem mais lentinho. Acho que o estômago está cheio. Dessa forma é em bolos. Então eu posso fazer. Aí eu venho, fecho, encho de novo, vou fazer. Esse é em bolos. Se eu for fazer por gravidade, mesmo que ele não venha em pacotinho, que às vezes vem como um saquinho, ou então vem parecido com um frasco de soro, que eu conecto ao equipo e conecto, às vezes a própria dieta assim, eu posso fazer por gravidade.